E se eu te contar que uma menina de rua estava a apenas alguns metros de distância do pai milionário que a procurava há 8 anos, sem que nenhum dos dois soubesse? Uma noite chuvosa em São Paulo. Um encontro por acaso. E uma foto desbotada que mudaria tudo. Esta é a história de Luna, uma menina que perdeu tudo, mas estava prestes a ganhar muito mais do que jamais imaginou. Mas antes de começarmos essa história incrível de reviravolta, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você gosta de histórias emocionantes que vão te fazer chorar e acreditar em segundas chances, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Agora vem comigo que essa história vai mexer com seu coração. Chuva caía implacável sobre as ruas de São Paulo naquela noite de junho. Aos 12 anos, Luna já conhecia cada esquina, cada beco, cada lugar onde poderia encontrar abrigo do frio que cortava até os ossos. Seus cabelos castanhos, embaraçados e sujos, grudavam no rosto molhado enquanto ela corria pelos becos da região central, procurando um lugar seco para passar a noite. Não era sempre assim. Luna ainda guardava memórias fragmentadas de uma época diferente, quando tinha apenas 4 anos. Recordações vagas de um apartamento pequeno mas aconchegante, do cheiro de café pela manhã, de uma voz masculina cantando baixinho enquanto a embalava para dormir. Mas essas lembranças eram como sonhos distantes, quase irreais depois de 8 anos vivendo nas ruas. Sua mãe, Maria, havia morrido quando Luna tinha 9 anos. Uma pneumonia que poderia ter sido tratada, mas que nas ruas se transformou em sentença de morte. Antes disso, Luna soube apenas que seu pai havia ido embora quando ela era muito pequena. Maria nunca falava muito sobre ele, e quando fazia, seus olhos se enchiam de lágrimas. Ele não podia ficar, meu amor. Mas ele te amava. Nunca duvide disso. Era tudo o que dizia. Depois que Maria se foi, Luna ficou completamente sozinha. Teve que aprender rapidamente as regras cruéis da sobrevivência nas ruas. Evitar as gangues, desconfiar de adultos que ofereciam ajuda com segundas intenções, proteger seus poucos pertences com unhas e dentes. Seu tesouro mais precioso era uma foto desbotada que carregava sempre no bolso, protegida por um plástico. Ela bebê no colo da mãe, e ao lado deles, um homem jovem de olhos claros e sorriso largo. Seu pai, presumia, embora a foto estivesse tão gasta que os rostos mal se distinguiam. Naquela noite específica, Luna havia conseguido alguns trocados pedindo esmolas perto da estação de metrô. 50 centavos aqui, R$1 ali. Não era muito, mas daria para comprar pão na padaria que às vezes vendia os que sobravam do dia anterior por preço mais baixo. Enquanto caminhava pela Avenida Paulista, abraçando-se para tentar se proteger do vento gelado, não percebeu o carro preto que reduziu a velocidade ao passar por ela. Dentro do veículo, Miguel Andrade observava a menina pela janela com uma sensação estranha no peito. Aos 42 anos, Miguel era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Sua fortuna era estimada em bilhões, suas decisões movimentavam mercados, sua opinião era solicitada pelos mais importantes veículos de imprensa. Mas naquele momento, olhando para aquela criança encharcada e tremendo de frio, nada disso importava. Havia algo naquela menina. Algo que o fez dizer ao motorista: Paulo, pare o carro. Senhor. O motorista pareceu confuso, mas obedeceu. Miguel desceu do carro, pegando seu guarda-chuva. Aproximou-se devagar, não querendo assustar a garota. Com licença, disse suavemente. Luna virou-se, imediatamente em posição de defesa. Seus olhos, de um verde intenso que contrastava com o rosto sujo, avaliaram o homem de terno caro com desconfiança. Não quero nada. Deixa eu em paz. Não vou te machucar. Miguel ergueu as mãos em gesto pacificador. Está com frio. Está com fome. Deixa eu te ajudar. Todo mundo quer ajudar, Luna disse com amargura além dos seus 12 anos. Mas sempre querem alguma coisa em troca. Miguel sentiu um aperto no coração. Eu entendo sua desconfiança. Mas olha, ali na frente tem uma lanchonete. Que tal se a gente sentar lá, num lugar público, com outras pessoas por perto, e você come alguma coisa quente? Sem compromisso. Se depois você quiser ir embora, vá embora. Luna hesitou. Estava realmente com muita fome, e a ideia de comida quente era quase irresistível. Além disso, algo naquele homem parecia diferente. Talvez fosse a tristeza genuína em seus olhos, ou a forma gentil como falava. Tá.
Mas qualquer coisa estranha e eu saio correndo. Combinado. Na lanchonete, Miguel pediu um sanduíche, sopa, suco e um pedaço de bolo. Luna comeu vorazmente, como quem não sabia quando seria a próxima refeição. Miguel observava em silêncio, sentindo uma mistura de compaixão e algo mais que não conseguia identificar. Como você se chama? Perguntou quando ela diminuiu o ritmo. Luna, ela respondeu, ainda desconfiada, mas com a barriga cheia começando a baixar um pouco a guarda. E você? Miguel. Há quanto tempo você vive nas ruas, Luna? 3 anos. Desde que minha mãe morreu. E seu pai? Luna deu de ombros. Foi embora quando eu era bebê. Nem lembro dele. Miguel sentiu algo estranho ao ouvir isso. Você tem alguma foto dele? Da sua família? Luna hesitou, mas algo na expressão do homem a fez confiar. Tirou do bolso a foto protegida pelo plástico e a colocou na mesa. Só essa. Tá muito velha, quase não dá pra ver. Miguel pegou a foto com mãos trêmulas. Mesmo desbotada, mesmo gasta pelo tempo, ele reconheceu. O sangue gelou em suas veias. Aquela mulher, Maria. E aquele homem era ele. Muito mais jovem, muito mais ingênuo, mas era ele. E aquele bebê. Luna, sua voz saiu rouca. Qual era o nome completo da sua mãe? Maria Helena dos Santos. Por quê? O mundo de Miguel desabou e se reconstruiu em um único instante. E, você sabe qual era o nome do seu pai? Luna franziu a testa. Minha mãe não falava muito. Acho que era Miguel. Miguel alguma coisa. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Miguel antes que ele pudesse controlá-las. Suas mãos tremiam enquanto segurava a foto. Miguel Andrade, sussurrou. Eu sou Miguel Andrade. Luna o olhou confusa. E daí? Luna. Ele mal conseguia falar. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luna encarava Miguel como se ele tivesse falado em outro idioma, seu cérebro se recusando a processar aquelas palavras. Miguel, por sua vez, não conseguia tirar os olhos da menina, agora vendo em cada traço dela os ecos da mulher que havia amado tanto, combinados com seus próprios traços. Os olhos. Como ele não havia percebido imediatamente. Aqueles olhos verdes eram idênticos aos seus, a mesma tonalidade rara que havia herdado de sua avó italiana. Você tá mentindo, Luna finalmente disse, sua voz oscilando entre raiva e esperança. Por que você tá mentindo? Não estou mentindo, Miguel estendeu a mão para tocar a dela, mas Luna puxou rapidamente. Luna, eu preciso te contar uma história. Uma história que eu passei os últimos anos tentando esquecer, mas que nunca consegui. E então, ali naquela lanchonete comum na Avenida Paulista, com o som da chuva batendo nas janelas e os poucos clientes noturnos alheios ao drama que se desenrolava, Miguel começou a contar. Eu tinha 28 anos quando conheci sua mãe. Estava começando minha empresa, trabalhando 18 horas por dia, apostando tudo em um sonho que muitos diziam ser impossível. Entrei em uma padaria no centro de São Paulo para tomar um café rápido, e lá estava ela, Maria, trabalhando no balcão, com o sorriso mais lindo que eu já tinha visto. Luna escutava, imóvel, como se o movimento pudesse quebrar o feitiço e fazer aquela história desaparecer. Comecei a ir lá todos os dias. Não pelo café, mas para vê-la. Levou 3 meses até eu ter coragem de convidá-la para sair. E quando ela disse sim, eu senti como se tivesse ganhado na loteria. Maria era. Ela era tudo de bom neste mundo. Gentil, forte, engraçada. Ela tinha crescido em um orfanato, não tinha família, mas tinha uma capacidade de amor que eu nunca vi em ninguém. Ele pausou, limpando as lágrimas que continuavam caindo. Ficamos juntos por 2 anos. Foram os anos mais felizes da minha vida. E então ela ficou grávida. De você. Eu fiquei em pânico no começo, não vou mentir. Minha empresa estava em um momento crítico. Investidores ameaçando recuar, dívidas se acumulando. Mas Maria, ela foi tão paciente comigo. E quando você nasceu, Luna, quando eu te segurei pela primeira vez? Sua voz falhou. Eu soube que nada mais importava. Você era perfeita. Você era minha. Então por que foi embora?
Luna perguntou, sua voz pequena e quebrada. Eu não fui embora por vontade própria, Miguel disse, a dor evidente em cada palavra. Quando você tinha 4 anos, minha empresa finalmente decolou. Um grande investimento internacional, uma parceria que mudaria tudo. Mas havia um problema, eu tinha um sócio, Ricardo Tavares. Nós éramos amigos desde a faculdade, eu confiava nele completamente. Mas Ricardo queria muito mais. Ele queria controle total da empresa. Miguel respirou fundo, as memórias dolorosas voltando à superfície. Ricardo descobriu que eu havia usado um artifício contábil questionável nos primeiros dias da empresa, quando estávamos desesperados. Nada que não fosse comum em startups, mas tecnicamente legal. Ele me chantageou. Disse que se eu não saísse da empresa e desaparecesse, ele iria à polícia. Eu seria preso. Mas não era só isso. Ele ameaçou Maria e você também. Disse que tinha contatos que poderiam fazer vocês desaparecerem se eu não cooperasse. Luna engoliu seco, começando a entender a magnitude do que estava ouvindo. Eu não tive escolha. Ou pelo menos foi o que pensei na época. Assinei documentos renunciando a todos os meus direitos sobre a empresa, sobre tudo que eu havia construído. Em troca, Ricardo prometeu deixar vocês em paz. Mas a condição era que eu desaparecesse completamente. Sem contato, sem explicações. Ele tinha homens me vigiando. Se eu tentasse falar com vocês, eles saberiam. Eu fui para o interior, para uma cidadezinha no Mato Grosso. Tentei recomeçar, mas era impossível. Cada dia sem vocês era uma tortura. Escrevi centenas de cartas que nunca enviei. Peguei o telefone 1000 vezes, mas nunca liguei. Tinha medo do que Ricardo poderia fazer. 2 anos depois, consegui um advogado que encontrou uma brecha legal. Descobrimos que Ricardo havia forjado vários documentos. Com essas provas, consegui não só recuperar minha parte da empresa, mas também fazer com que ele fosse preso por fraude. Levei mais 1 ano para reconstruir tudo, para voltar a ter algum poder, algum dinheiro. Assim que pude, voltei para São Paulo. Fui ao último endereço que tinha de vocês, mas o prédio havia sido demolido. Procurei na padaria onde Maria trabalhava, mas ela tinha sido demitida anos antes. Contratei investigadores particulares. Procurei por 3 anos. Luna. 3 anos vasculhando cada registro, cada pista. Mas era como se vocês tivessem desaparecido. Ele olhou para Luna com uma dor profunda nos olhos. Eu nunca parei de procurar. Nunca. Mas não sabia que Maria havia. Ele não conseguiu terminar a frase. Morrido, Luna completou, sua voz sem emoção. Ela morreu faz 3 anos. A gente estava morando em um abrigo, mas ele fechou. Ficamos na rua. Ela ficou doente e não teve como ajudar. Miguel soluçou abertamente agora. Maria. Minha Maria. E você? Você esteve sozinha todo esse tempo. Eu falhei com vocês. Falhei de todas as formas possíveis. Luna sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair. Parte dela queria gritar com ele, culpá-lo por tudo. Mas outra parte, uma parte que havia sido uma criancinha esperançosa antes de as ruas a endureceram, queria acreditar. Queria ter um pai novamente. Como eu sei que você não está mentindo? Ela perguntou, mas sua voz tinha menos hostilidade agora. Miguel pensou por um momento, então falou, você tinha um ursinho de pelúcia. Marrom, com uma orelha meio torta porque você adorava puxar. Você o chamava de Bingo. Maria costumava cantar para você antes de dormir, sempre a mesma música. Brilha, brilha estrelinha. Você tinha uma marca de nascença na forma de lua crescente na parte de trás do ombro esquerdo. É por isso que Maria te chamou de Luna. Luna arregalou os olhos. Instintivamente, levou a mão ao ombro esquerdo, onde a marca de nascença ainda estava. Eram detalhes que ninguém mais poderia saber. Memórias que ela mal lembrava, mas que agora voltavam em flashes. Você realmente é meu pai, ela sussurrou, a realidade finalmente se estabelecendo. Sim, Miguel disse. E eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo. Sei que não posso recuperar os anos perdidos. Mas Luna, por favor, deixe eu tentar consertar as coisas. Deixe eu cuidar de você. Deixe eu ser o pai que eu sempre quis ser. Os dias seguintes foram um turbilhão para Luna.
Miguel não quis apressar as coisas, respeitando o tempo que ela precisava para processar tudo. Mas também não podia deixá-la voltando para as ruas. Naquela primeira noite, depois de muita conversa e algumas ligações, ele conseguiu uma vaga temporária para Luna em um lar de acolhimento respeitável que ele apoiava financeiramente. Não é uma prisão, ele explicou quando viu o pânico nos olhos dela. Você pode sair quando quiser, mas pelo menos vai ter um lugar quente e seguro para dormir, comida, um banho. E eu vou te visitar todos os dias. Prometo. Vamos fazer isso no seu tempo. Luna aceitou, principalmente porque estava exausta demais para discutir. Naquela noite, depois de um banho quente e vestindo roupas limpas pela primeira vez em meses, ela deitou em uma cama macia e chorou. Chorou pela mãe que perdeu, pelos anos roubados, pelo pai que havia encontrado de forma tão surreal. Miguel manteve sua promessa. Todos os dias, sem falta, ele aparecia no lar de acolhimento. No começo, as visitas eram tensas. Luna não sabia bem como agir perto dele, e Miguel tinha medo de dizer ou fazer algo errado. Mas lentamente, visita após visita, uma conexão começou a se formar. Ele trouxe álbuns de fotos, mostrando a Luna como era a vida deles antes. Havia dezenas de fotos que ela nunca tinha visto. Ela bebê no colo de Miguel, dando seus primeiros passos enquanto ele a segurava, comemorando seu primeiro aniversário. Em cada foto, o amor era evidente. Sua mãe tirava essas fotos, Miguel explicou. Ela sempre dizia que queria documentar tudo, cada momento, como se soubesse que precisaríamos delas algum dia. Luna tocava as fotos com reverência, memórias fragmentadas começando a se conectar com as imagens reais. Eu lembro disso, ela disse, apontando para uma foto em um parque. Tinha um balanço. Você me empurrava e eu ria muito. Você implorava para ir mais alto. Miguel sorriu através das lágrimas. Maria ficava nervosa, achando que você ia cair, mas você era corajosa. Sempre foi. 2 semanas depois, Miguel trouxe um advogado. Luna, eu quero te adotar formalmente. Quer dizer, você já é minha filha biologicamente, mas legalmente preciso estabelecer essa conexão novamente. Vai ser um processo, vão fazer algumas perguntas, mas, você quer isso? Quer vir morar comigo? Luna tinha pensado muito sobre isso. A parte dela que havia sido ferida e abandonada ainda tinha medo. Mas a parte que lembrava do pai que amava, que havia procurado por ela durante anos, que visitava todos os dias sem falta, queria tanto dizer sim. E se você desistir de mim? Ela perguntou em voz baixa. E se eu não for boa o suficiente? Eu não sei como ser filha de alguém rico. Eu mal sei ler direito. Miguel ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos. Luna, você é minha filha. Não por causa de papéis ou sangue, mas porque eu te amo. Amei desde o momento em que você nasceu. Passei 8 anos me odiando por ter te perdido. Agora que te encontrei, nada neste mundo vai me fazer desistir de você. E sobre o resto, a gente aprende junto. Eu também não sei como ser pai de uma menina de 12 anos. Vamos descobrir juntos. Tá, Luna disse, permitindo-se sorrir pela primeira vez. Vamos tentar. O processo legal levou 3 meses. Nesse tempo, Luna começou a se adaptar à ideia de ter uma família novamente. Miguel a levou para conhecer sua casa, uma mansão enorme em um condomínio fechado. Luna sentiu-se intimidada no começo. É muito grande, ela disse, olhando ao redor com olhos arregalados. Eu sei. Sinceramente, é grande demais para uma pessoa só. Mas agora somos 2, Miguel sorriu. E você pode escolher qualquer quarto que quiser para ser o seu. Luna escolheu um quarto no 2º andar, com uma janela grande que dava para o jardim. Miguel imediatamente contratou um decorador, mas Luna parou. Posso decorar eu mesma? Aos poucos. Claro. É seu quarto, seu espaço. Miguel também contratou uma tutora particular, Dona Beatriz, uma senhora gentil que começou a trabalhar com Luna no básico. Não foi fácil. Luna tinha vergonha de como pouco sabia, mas Beatriz era paciente. Você é muito inteligente, Luna, ela dizia. Sobreviver nas ruas exige mais inteligência do que qualquer prova de matemática. Agora só precisamos direcionar essa inteligência de formas diferentes. Lentamente, Luna começou a recuperar os anos de educação perdidos.
Descobriu que adorava ler, devorando livros assim que pegou o jeito. Matemática era mais difícil, mas ela persistiu. Miguel tentava passar o máximo de tempo possível com ela, apesar da empresa exigente. Jantavam juntos todas as noites, e ele fazia questão de estar presente para ajudá-la com a lição de casa, mesmo quando não entendia muito do que Beatriz estava ensinando. Como foi seu dia? Tornou-se a pergunta favorita de ambos. No começo, as respostas de Luna eram curtas, mas com o tempo ela começou a se abrir mais, falando sobre o que estava aprendendo, sobre os livros que lia, sobre os pesadelos que ainda tinha às vezes. Nas noites em que os pesadelos vinham, quando Luna acordava gritando, lembrando-se dos perigos das ruas ou da morte da mãe, Miguel estava lá. Ele a segurava, murmurava palavras de conforto, e ficava ao lado da cama dela até que ela voltasse a dormir. 3 meses depois que Luna se mudou oficialmente para a casa de Miguel, as coisas ainda não eram perfeitas. Como poderiam ser? 8 anos de separação, 3 anos de traumas nas ruas, uma vida inteira de mágoa e perda não desapareciam da noite para o dia. Havia dias bons, quando Luna ria de alguma piada de Miguel, ou quando eles cozinhavam juntos, e por um momento parecia que sempre haviam sido uma família. Mas havia também dias difíceis. Como o dia em que Miguel encontrou Luna escondendo comida no armário do quarto. Luna, ele disse gentilmente, sentando-se ao lado dela. Você não precisa fazer isso. Sempre vai ter comida aqui. Eu sei, ela disse, mas não parou. Só por precaução. Miguel entendeu. Anos vivendo com a incerteza de quando seria a próxima refeição deixaram marcas profundas. Tudo bem, ele disse. Você pode guardar o quanto quiser. Mas que tal a gente colocar em um lugar melhor? Vamos fazer um estoque juntos, no armário da cozinha. Assim você sempre sabe onde está e que está lá para quando você quiser. Era sobre essas pequenas adaptações. Sobre entender que a cura levaria tempo. Havia também a questão da escola. Miguel queria matricular Luna em uma escola particular de elite, a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Mas quando foram visitar, Luna entrou em pânico. Eu não posso, ela disse, hiperventilando. Eles vão me odiar. Vão rir de mim. Eu não sei as mesmas coisas que eles. Miguel cancelou a matrícula imediatamente. Então não vamos fazer assim. Que tal continuarmos com Dona Beatriz por mais um tempo, até você se sentir pronta? Não há pressa. Mas e se eu nunca estiver pronta? Luna perguntou, frustrada consigo mesma. Então encontramos outro caminho, Miguel disse simplesmente. Luna, não existe um jeito certo de fazer isso. Você passou por coisas que nenhuma criança deveria passar. Vamos no seu ritmo, sempre. Foi Dona Beatriz quem sugeriu começar com aulas pequenas em grupo, com outras crianças que também haviam passado por situações difíceis. Uma espécie de meio termo entre tutoria particular e escola regular. Luna concordou em tentar. O grupo tinha 6 crianças, todas com histórias pesadas. Havia Pedro, que havia perdido a família em um incêndio. Júlia, que foi resgatada de uma situação de trabalho infantil. Rafael, que viveu em abrigos a vida toda. Yasmin, que fugiu de uma casa abusiva. E Carlos, que também havia vivido nas ruas. No começo, Luna não falava com ninguém. Mas lentamente, especialmente com Carlos, que entendia pelo que ela havia passado, ela começou a se abrir. Pela primeira vez, tinha amigos de verdade. Seu pai parece legal, Carlos disse um dia, depois de Miguel aparecer para buscar Luna. Minha família adotiva é ok, mas, sei lá, você teve sorte que ele te achou. Luna pensou sobre isso. Sorte. Era uma palavra estranha para descrever sua vida. Mas olhando para trás, para onde estava antes e onde estava agora, talvez Carlos estivesse certo. Enquanto isso, Miguel também tinha suas próprias batalhas. Executivos em sua empresa questionavam seu súbito afastamento de reuniões e viagens de negócios. Preciso estar presente para minha filha, era sua resposta simples. Alguns entenderam. Outros resmungaram sobre comprometimento. Mas Miguel tinha aprendido uma lição dolorosa anos atrás. Havia perdido sua família uma vez por colocar negócios em primeiro lugar, por não lutar duro o suficiente. Não cometeria o mesmo erro novamente. Ele também iniciou terapia, reconhecendo que precisava processar sua própria culpa e trauma. O terapeuta o ajudou a entender que,
Embora suas escolhas anos atrás não tenham sido perfeitas, ele havia feito o melhor que podia em uma situação impossível. Você não pode mudar o passado, o terapeuta disse. Mas pode escolher como o passado define você. Pode deixá-lo paralisá-lo com culpa, ou pode usá-lo como motivação para ser melhor agora. Miguel escolheu o segundo. Uma tarde, Luna perguntou sobre a empresa de Miguel. Como é trabalhar lá? O que você faz exatamente? Miguel explicou sobre tecnologia, sobre como sua empresa desenvolvia softwares para ajudar outras empresas. Luna escutou com interesse genuíno. Posso visitar um dia? Ela perguntou timidamente. Claro! Miguel ficou visivelmente emocionado. Quando você quiser. Na semana seguinte, Luna visitou o escritório. Os funcionários já sabiam sobre ela. Miguel havia sido aberto sobre encontrar sua filha perdida, e a história havia circulado rapidamente. Mas ele havia deixado claro que Luna deveria ser tratada com normalidade, não como uma curiosidade. Luna ficou impressionada com tudo. Os computadores, as telas grandes, as salas de reunião modernas. Mas o que mais a impressionou foi como as pessoas tratavam Miguel. Com respeito, sim, mas também com afeto genuíno. Ele não era apenas um chefe, era alguém que eles admiravam. Seu pai é incrível, uma funcionária chamada Carla disse a Luna. Quando minha mãe ficou doente, ele pessoalmente garantiu que eu pudesse trabalhar de casa por 6 meses. Disse que família vem primeiro. Nem todos os chefes são assim. Luna sentiu um orgulho crescente. Este era seu pai. Um homem que, apesar de ter perdido anos preciosos com ela, ainda era fundamentalmente bom. Mas nem tudo era positivo. Uma noite, Luna ouviu Miguel ao telefone, sua voz tensa. Eu não me importo com o que o conselho acha, ele dizia. Minha filha é minha prioridade. Se eles têm um problema com isso, podem me substituir. Quando ele desligou, Luna estava na porta. Foi por minha causa? Ela perguntou, culpa evidente em sua voz. Miguel suspirou. Luna, vem cá. Eles se sentaram no sofá. Alguns dos acionistas da empresa acham que eu deveria estar dedicando mais tempo aos negócios. Mas eles estão errados. Você não é uma distração ou um problema. Você é a coisa mais importante da minha vida. Mas e se você perder a empresa? Então eu perco, Miguel disse simplesmente. Eu já perdi você uma vez por colocar negócios em primeiro lugar. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Além disso, eu construí essa empresa uma vez do zero. Se precisar, posso fazer de novo. Mas nunca terei outra chance com você. Luna abraçou forte. Obrigada, pai. Foi a segunda vez que ela o chamou assim, e cada vez significava o mundo para Miguel. 4 meses após o reencontro, em uma tarde chuvosa de outubro, Luna estava procurando um livro na biblioteca de Miguel quando encontrou uma caixa escondida no fundo de uma prateleira. Era uma caixa de sapatos simples, surrada, completamente diferente de todo o resto na elegante biblioteca. Curiosa, ela abriu. Dentro havia cartas. Dezenas, talvez centenas de cartas. Todas endereçadas a Maria e Luna. Nenhuma enviada. Luna pegou uma aleatoriamente e começou a ler. Minha querida Maria e minha pequena Luna. Hoje faz 2 meses desde que eu as deixei. 2 meses que parecem 2 anos. Tento me convencer de que fiz a coisa certa, que estou protegendo vocês, mas cada dia sem vocês é um tormento. Luna, você deve estar começando o jardim de infância agora. Lembro como estava animada para começar a escola. Será que você ainda se lembra de mim? Será que pergunta sobre mim? Deus, espero que não. Espero que sua mãe tenha contado alguma história que faça meu abandono parecer menos cruel do que é Maria. Meu amor, me perdoe. Me perdoe por ser fraco, por não encontrar outra saída. Eu deveria ter lutado mais, deveria ter sido mais corajoso. Em vez disso, fugi como um covarde. Um dia, eu prometo, vou fazer isso direito. Vou recuperar tudo o que perdemos. E vou passar o resto da minha vida compensando vocês. Com todo o meu amor. Miguel. Luna estava chorando quando Miguel entrou na biblioteca. Ele viu a caixa aberta, as cartas espalhadas, e soube. Eu deveria ter escondido isso melhor, ele disse baixinho. Você escreveu para a gente, Luna disse, segurando várias cartas. Durante anos.
Toda semana, Miguel admitiu. Às vezes mais. Era a única forma não sei, de manter vocês comigo, de alguma forma. Mesmo sabendo que nunca enviaria. Luna leu carta após carta. Elas documentavam a dor de Miguel, sua jornada, seus esforços para encontrá-las. Havia cartas sobre Marcos que ele perderá, o aniversário de 6 anos de Luna, seu primeiro dente perdido, ele não tinha como saber, mas escreveu imaginando, o primeiro dia de cada ano escolar. Mas o que mais tocou Luna foram as cartas sobre Maria. A forma como Miguel falava dela, o amor evidente em cada palavra. Ele não havia seguido em frente, não havia esquecido. Ele havia guardado esse amor por todos esses anos. Você ainda ama ela, Luna disse. Não era uma pergunta. Sempre amarei, Miguel respondeu honestamente. Sua mãe foi o amor da minha vida. E você é, o maior presente que ela me deu. Eu queria que ela estivesse aqui, Luna disse, sua voz quebrando. Eu queria que a gente pudesse ser uma família de verdade. Os 3 juntos. Miguel a puxou para um abraço. Eu também, querida. Eu também. Mas Maria ainda está conosco, de certa forma. Em você. Você tem o sorriso dela, sua bondade. Mesmo depois de tudo que passou, você não deixou o mundo te tornar cruel. Isso é sua mãe em você. Naquela noite, eles se sentaram juntos e leram as cartas. Miguel compartilhou histórias sobre Maria que Luna não conhecia ou não lembrava. Como ela fazia questão de alimentar todos os gatos de rua do bairro. Como ria alto demais no cinema. Como cantava desafinado mas com paixão no chuveiro. Ela odiava matemática, Miguel riu. Sempre pedia minha ajuda, mas então reclamava que eu explicava muito complicado. Ela costumava me dizer histórias antes de dormir, Luna compartilhou. Inventava do nada. Sempre sobre uma menina corajosa que vivia aventuras. Essa menina era você, Miguel disse. Ela estava preparando você para ser forte, para sobreviver. Funcionou, Luna disse baixinho. Eu sobrevivi. Mais do que isso, Miguel corrigiu. Você viveu. Contra todas as probabilidades, você viveu. Foi naquela noite que Luna, pela primeira vez desde a lanchonete, chamou Miguel de pai naturalmente. Não foi planejado, não foi dramático. Eles estavam indo dormir e ela simplesmente disse: "Boa noite, pai." Miguel parou no meio do corredor. Quando se virou, havia lágrimas em seus olhos. "Boa noite, filha." Nos dias seguintes, Luna passou muito tempo pensando sobre Maria. Conversou com Miguel sobre como a mãe havia lutado para mantê-la segura, para alimentá-la, para não deixá-la ser levada pelos assistentes sociais que queriam separá-las. Ela tinha tanto medo que te tirassem dela, Luna lembrou. Por isso a gente vivia se mudando, nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Ela achava que se ficássemos quietas, ninguém nos acharia. Ela estava te protegendo da única forma que sabia, Miguel disse com tristeza. Se eu soubesse, se eu tivesse procurado melhor. Para, Luna interrompeu. A gente não pode ficar no e se. Você me disse isso quando eu ficava pensando no que teria acontecido se mamãe não tivesse ficado doente. Você disse que eu tinha que focar no agora, no que a gente pode controlar. Miguel sorriu. Sua filha estava se tornando mais sábia a cada dia. Luna também pediu para visitar o cemitério onde Maria estava enterrada. Ela nunca havia conseguido dar à mãe um enterro apropriado. Maria havia sido enterrada em uma vala comum, sem lápide, sem nada que marcasse sua existência. Podemos fazer alguma coisa por ela agora? Luna perguntou timidamente. Claro, Miguel disse imediatamente. O que você quer fazer? Juntos, eles providenciaram para que Maria fosse transferida para um cemitério melhor, com uma lápide bonita. Luna escolheu cada detalhe, a cor da pedra, as flores gravadas, as palavras. A lápide dizia, Maria Helena dos Santos. Mãe amorosa, mulher corajosa, nunca esquecida. Você nos ensinou o significado do amor verdadeiro. No dia em que a lápide foi instalada, Luna e Miguel visitaram juntos. Luna colocou flores frescas e ficou lá por um longo tempo, falando baixinho com a mãe. Oi, mãe. Desculpa ter demorado tanto para fazer isso direito. Mas, eu encontrei ele, mãe. Encontrei o papai. Ou melhor,
Ele me encontrou. E você tinha razão. Ele nunca parou de me amar. Nunca parou de procurar a gente. Eu queria tanto que você estivesse aqui. Queria que pudesse ver a gente juntos de novo. Mas eu vou ficar bem. Ele vai cuidar de mim, assim como você cuidou. E eu nunca vou esquecer você. Nunca. Miguel estava chorando ao lado dela. Quando Luna terminou, ele colocou suas próprias flores e falou com Maria também. Maria, meu amor, sinto muito. Sinto muito por tudo. Por não ter sido forte o suficiente, por não ter encontrado vocês a tempo. Mas eu prometo que vou cuidar da nossa menina. Vou dar a ela tudo o que você queria para ela. Vou amá-la o suficiente por nós dois. Obrigado por mantê-la segura por tanto tempo. Obrigado por ser a mãe incrível que você foi. Descanse em paz agora. A gente cuida um do outro. Quando saíram do cemitério, Luna segurou a mão de Miguel. Era um gesto simples, mas significava muito. Ela estava começando a confiar, a acreditar que talvez, finalmente, ela pudesse ter uma família novamente. Com o tempo, Luna começou a se aventurar mais pelo mundo que agora estava aberto para ela. Mas cada nova experiência vinha com seus desafios. A primeira vez que Miguel a levou a um shopping, Luna ficou sobrecarregada. Muitas luzes, muitas pessoas, muito de tudo. Ela teve um ataque de pânico no meio da praça de alimentação. Muita gente, ela ofegava. Não consigo respirar. Miguel a levou para fora imediatamente, sentando com ela em um banco até que ela se acalmasse. Sem problema, ele disse. Vamos devagar. Não precisamos fazer tudo de uma vez. Eu sou tão estranha, Luna murmurou. As meninas da minha idade adoram shopping. Você não é estranha, Miguel disse firmemente. Você é você. E você passou por coisas que a maioria das pessoas nunca passou. É completamente normal que precise de tempo para se ajustar. Eles fizeram compras online em vez disso, Miguel deixando Luna escolher roupas que ela gostasse. Foi surpreendente para ele descobrir que ela preferia coisas simples, confortáveis. Nada de marcas caras ou vestidos elaborados. Não preciso disso, ela disse quando Miguel sugeriu um vestido de grife. É bonito, mas não é eu. Miguel sorriu. Depois de anos no mundo corporativo, cercado de pessoas obcecadas com status e aparências, havia algo refrescante na simplicidade de Luna. Um dos maiores desafios veio quando Luna pediu para voltar ao centro da cidade, aos lugares onde costumava viver nas ruas. Por quê? Miguel perguntou, preocupado. Tem pessoas lá, Luna explicou. Pessoas que foram gentis comigo. Preciso saber se estão bem. E preciso ver de novo. Preciso lembrar de onde vim. Miguel entendeu. Eles foram juntos em um sábado de manhã. Luna o guiou pelas ruas, apontando lugares significativos. Ali era onde eu dormia quando fazia muito frio, ela disse, indicando a entrada de uma loja fechada. O dono nunca me enxotava. E ali, apontou para uma padaria, a moça às vezes me dava pão que ia estragar. Eles encontraram algumas das pessoas que Luna conhecia. Um senhor idoso chamado João, que também vivia nas ruas, ficou chocado ao vê-la tão bem. Luna, menina, você tá tão diferente. O que aconteceu? Luna apresentou Miguel. Este é meu pai. Ele me achou. João começou a chorar. Graças a Deus, menina. Graças a Deus. Eu rezava por você toda a noite. Miguel, impulsivo, ofereceu ajuda a João também. Se você quiser, posso arranjar um lugar para você ficar. Um abrigo de verdade, com dignidade. João hesitou, orgulhoso, mas Luna tocou sua mão. Aceita, seu João. Você merece. Foi o começo de algo maior. Luna convenceu Miguel a usar parte de sua fortuna para criar um projeto social mais amplo, focado em ajudar pessoas em situação de rua, especialmente crianças. Eu tive sorte, Luna disse. Mas tem tanta gente ainda lá fora. A gente pode ajudar. Miguel ficou orgulhoso da empatia da filha. Juntos, eles criaram a Fundação Luna Maria, nomeada em homenagem às duas mulheres mais importantes da vida de Miguel. A fundação oferecia abrigo, comida, educação e, mais importante, esperança. Luna se envolveu ativamente no projeto,
apesar de ainda estar se recuperando de seus próprios traumas. Ela visitava os abrigos, conversava com as crianças, compartilhava sua história. Tornou-se uma inspiração para muitos. Se eu consegui, ela dizia, vocês também podem. Não desistam. Mas nem tudo era sobre ajudar os outros. Luna também estava trabalhando em si mesma. Com a ajuda de uma terapeuta especializada em trauma infantil, ela começou a processar tudo o que havia vivido. As sessões eram difíceis. Tinha dias em que Luna saía chorando, exausta emocionalmente. Miguel sempre estava lá, esperando, pronto para abraçá-la ou dar espaço, o que ela precisasse. Está funcionando? Ele perguntou uma vez. Acho que sim, Luna respondeu. Ainda tenho pesadelos. Ainda fico assustada com algumas coisas. Mas estou aprendendo a lidar. Estou aprendendo que o que aconteceu não me define. Foi nessa época que Luna conheceu Amanda, a filha de um dos executivos da empresa de Miguel. Amanda tinha a mesma idade que Luna e estava frequentando uma escola particular cara. No começo, as duas não pareciam ter nada em comum. Mas Amanda era diferente. Curiosa, gentil, sem julgamentos. Ela perguntou sobre a vida de Luna com interesse genuíno, não mórbido. Deve ter sido assustador, ela disse simplesmente. Foi, Luna admitiu. Mas também me ensinou coisas. Me tornou forte. As duas se tornaram amigas. Amanda convidou Luna para dormir em sua casa, e embora Luna tenha ficado nervosa no começo, acabou aceitando. Foi sua primeira festa do pijama normal, fazendo coisas normais de adolescentes, vendo filmes, comendo pipoca, fofocando sobre nada em particular. Isso é legal, Luna disse, sorrindo. Normal é legal. Amanda riu. Nem sempre. Às vezes é bem chato. Mas com você aqui, está sendo divertido. Através de Amanda, Luna começou a conhecer outras crianças de sua idade. Ainda não estava pronta para a escola regular, mas estava expandindo seu círculo social. Estava aprendendo a ser criança novamente, algo que as ruas haviam roubado dela. Miguel observava tudo com uma mistura de alegria e melancolia. Alegria por ver Luna florescendo, encontrando seu caminho. Melancolia por todos os anos que haviam perdido, todas as experiências que ela deveria ter tido. Mas ele aprendeu a focar no presente, no futuro, no que ainda podiam construir juntos. Confio em você, não no mundo. Luna ficou chateada por dias até conversarem. Quero ser normal, ela disse. E você vai. Só me dá tempo. Ainda estou aprendendo a soltar. Eu também estou aprendendo a ser filha. Chegaram a um acordo. Ela iria à festa, mas Miguel a levaria e buscaria. A noite foi um marco. Ela dançou, riu e, por algumas horas, foi apenas uma adolescente normal. Na mesma época, Luna decidiu tentar uma escola pública boa. Tenho medo, mas se eu não tentar agora, nunca vou. O primeiro dia foi horrível. Ela voltou tremendo. Dá tempo, Miguel disse. E deu. Em semanas fez amigos. Sua história correu pela escola. Alguns olhavam com curiosidade, mas muitos a admiravam. Em literatura, se destacou. Você tem um dom, disse Dona Carmen. Luna começou a escrever um diário, sobre as ruas, a nova vida, Maria, Miguel. Era terapêutico. Sua história importa, Miguel dizia. Enquanto isso, a Fundação Luna Maria crescia, oferecendo apoio educacional, profissional e psicológico. Luna virou o rosto da instituição. Primeiro tímida, depois cada vez mais confiante. Eu sei como é não ter esperança, disse em uma entrevista que viralizou. Com a fama, vieram críticas. Alguns questionaram sua história. Como sabemos que ela viveu nas ruas? Luna ficou magoada, mas Miguel a confortou. Sempre haverá quem duvide. A verdade é a verdade. Mas e se isso prejudicar a fundação? Então deixamos nosso trabalho falar. Com o tempo, as críticas perderam força, os resultados eram inegáveis. Carlos, seu amigo, conseguiu uma bolsa universitária. Você me inspirou, ele disse. Você sempre teve isso. Só precisava de chance. Isso fez Luna pensar no futuro. Quero ajudar pessoas, só não sei como. Você tem tempo.
O mundo inteiro está aberto para você, disse Miguel. Ela se envolveu mais na fundação e descobriu gosto por planejar, organizar, liderar. Você inspira pessoas, disse Dona Beatriz. No segundo aniversário do reencontro, jantaram no mesmo restaurante de 2 anos antes. Às vezes parece ontem. Às vezes uma vida inteira, disse Luna. Foram os 2 melhores anos da minha vida, disse Miguel. Você deu propósito a tudo. Você também me salvou, pai. Brindaram ao futuro e à família que reconstruíram contra todas as probabilidades. 3 anos após aquela noite chuvosa, quando se reencontraram, Luna estava prestes a completar 15 anos. Ela estava irreconhecível da menina assustada e desconfiada que Miguel havia encontrado. Mas mais importante, ela havia feito as pazes com seu passado. Decidiu fazer algo ousado para seu aniversário. Queria dar uma palestra em uma conferência sobre pobreza infantil e sistemas de proteção. Miguel ficou preocupado. Você tem certeza? Vai ser muita gente, muita pressão. Eu tenho certeza, Luna disse com convicção. Minha história pode ajudar a mudar políticas, a fazer as pessoas entenderem. Preciso fazer isso. O dia da palestra chegou. Luna estava nervosa, mas determinada. O auditório estava lotado com assistentes sociais, políticos, ativistas, jornalistas. Miguel estava na primeira fila, seu apoio silencioso mas constante. Luna subiu ao palco e começou. Meu nome é Luna Andrade. Há 3 anos, eu vivia nas ruas de São Paulo. Tinha 12 anos, estava sozinha, e cada dia era uma luta pela sobrevivência. Hoje estou aqui, não para pedir pena, mas para ser uma voz para aqueles que ainda estão lá fora, invisíveis para a sociedade. Ela contou sua história com honestidade brutal. Não poupou detalhes sobre o frio, a fome, o medo constante. Mas também falou sobre a bondade inesperada de estranhos, sobre a força de sua mãe Maria, sobre como o amor pode salvar vidas. Meu pai me encontrou por acaso. Mas não deveria ser sobre sorte ou acaso. Toda criança merece segurança, amor, oportunidades. Não porque teve a sorte de encontrar alguém, mas porque é um direito humano básico. Ela propôs mudanças concretas nos sistemas de assistência social, falou sobre a importância de programas como a Fundação Luna Maria, argumentou pela necessidade de mais recursos e melhor treinamento para assistentes sociais. Quando terminou, o auditório ficou em silêncio por um momento. Então, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Logo, todos estavam de pé, aplaudindo. Muitos choravam. Miguel estava soluçando de orgulho. Aquela era sua filha. Forte, eloquente, compassiva. Ela havia transformado sua dor em propósito, suas cicatrizes em sabedoria. Depois da palestra, Luna foi abordada por dezenas de pessoas. Uma mulher, em particular, a parou. Eu trabalho com políticas públicas no governo federal, ela disse. Gostaríamos de convidá-la para participar de um comitê sobre direitos das crianças. Precisamos de vozes como a sua. Luna olhou para Miguel, que assentiu encorajadoramente. Eu adoraria, ela disse. Nos meses seguintes, Luna se tornou uma ativista reconhecida. Balanceou isso com a escola, com sua vida normal de adolescente, com sua família. Não era fácil, mas ela tinha encontrado sua vocação. A Fundação Luna Maria continuou crescendo. Com 3 anos de operação, havia ajudado mais de 1.000 pessoas a saírem das ruas. Tinha programas em 5 estados. Era um legado do qual tanto Luna quanto Miguel sentiam imenso orgulho. Em uma tarde tranquila, pai e filha estavam no jardim da casa. Luna estava estudando para uma prova, Miguel revisando documentos da empresa. Era uma cena doméstica comum, mas preciosa em sua normalidade. Pai, Luna disse de repente. Você se arrepende de alguma coisa? Miguel pensou cuidadosamente. Me arrependo de não ter lutado mais no começo, de ter deixado Ricardo me intimidar. Me arrependo dos anos que perdemos. Ele pausou. Não me arrependo de onde chegamos. Das pessoas que nos tornamos através da adversidade. Você é incrível, Luna. E em parte é por causa de tudo que passou. Eu também penso assim às vezes, Luna admitiu. É estranho, mas, se nada daquilo tivesse acontecido, eu seria uma pessoa completamente diferente. E eu gosto de quem sou agora.
Mesmo com todas as cicatrizes. As cicatrizes são parte de você, Miguel disse gentilmente. Mas não te definem. Você é definida por como escolheu usar essas experiências, por como transformou dor em propósito. Luna sorriu. Aprendi com o melhor. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro. Sabe o que é engraçado? Luna disse. Eu costumava sonhar com esse momento quando era pequena. Antes da mamãe morrer, eu sonhava que meu pai apareceria um dia e tudo ficaria bem. Então a mamãe morreu e eu parei de sonhar. Achei que era infantil, impossível. Mas aconteceu, Miguel disse. Aconteceu, Luna concordou. Não do jeito que imaginei. Foi mais difícil, mais complicado, mas também mais real, mais significativo. E o futuro? Miguel perguntou. O que você sonha agora? Luna pensou. Quero terminar a escola. Quero ir para a universidade, estudar serviço social ou psicologia, algo que me permita ajudar mais pessoas. Quero expandir a fundação. Quero escrever um livro sobre minha experiência. Quero fazer diferença. Você já faz diferença, Miguel disse. Então quero fazer mais, Luna sorriu. E quero que você esteja lá para tudo isso. Quero que a gente continue sendo família, para sempre. Para sempre, Miguel prometeu, sua voz embargada. Nada neste mundo vai nos separar de novo. Luna se levantou e abraçou o pai. Era um abraço que continha 3 anos de cura, de crescimento, de amor reconstruído. Era um abraço que reconhecia o passado doloroso, mas celebrava o presente e olhava com esperança para o futuro. Naquela noite, Luna escreveu em seu diário: Hoje percebi que minha história não é sobre ser abandonada ou sobre viver nas ruas ou sobre ser resgatada. Minha história é sobre resiliência, sobre amor que sobrevive contra todas as probabilidades, sobre como é possível reconstruir o que foi quebrado. Sou filha de Maria, que me ensinou a ser forte. Sou filha de Miguel, que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. E sou eu mesma, Luna, que aprendi que o passado é parte de mim, mas não me controla. O futuro está aberto, cheio de possibilidades, e pela primeira vez na vida, não tenho medo dele. Estou pronta. E ela estava. Luna Andrade, que havia sobrevivido às ruas mais cruéis, que havia perdido e encontrado, que havia sofrido e crescido, estava pronta para qualquer coisa que o futuro trouxesse. Porque ela tinha algo que nunca teve antes: uma família, um lar e, mais importante, a certeza inabalável de que era amada. A história de Luna e Miguel não era um conto de fadas com final perfeito. Era algo melhor, era real. Com todas as suas imperfeições, desafios e cicatrizes, era uma história de redenção verdadeira. Uma prova de que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando anos são roubados e corações são partidos, o amor pode encontrar um caminho de volta. E às vezes, apenas às vezes, os milagres acontecem. Não da forma que esperamos, não quando esperamos, mas quando mais precisamos deles. Miguel havia encontrado sua filha perdida em uma noite chuvosa, e ambos haviam encontrado algo ainda mais precioso. Eles haviam encontrado um ao outro novamente, e dessa vez, nada os separaria. O sol se punha sobre São Paulo, lançando tons dourados sobre a cidade que havia sido testemunha de tanto sofrimento e agora testemunhava a cura. Dentro de uma mansão em um condomínio tranquilo, um pai e uma filha jantavam juntos, riam juntos, viviam juntos. E no cemitério não muito longe dali, sobre uma lápide que finalmente honrava sua memória, Maria Helena dos Santos descansava em paz, sabendo que sua filha estava finalmente segura, amada e em casa.